E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tem 3 grandes temas. Mas peraí, tem 3, mas eu tô vendo aqui 5 imagens, já te explico. Primeiro tema do vídeo de hoje, vamos falar de Brasil assim no contexto bem geral. Coisas ligadas ao governo, educação, pandemia, mercado aí empresarial, algumas coisas que aconteceram com o Luciano Hang que são bem interessantes, envolvem o judiciário. Depois disso, vamos falar da terceira via. O pessoal do MBL está trabalhando e muito para tentar salvar a cabeça do Arthur. Já estão basicamente aí com o destino traçado para onde o MBL vai. Tem uns áudios interessantes do Renan Santos que eu quero mostrar para vocês. E o antagonista traiu Sérgio Moro, abandonou Sérgio Moro, não acreditam mais na vitória do Marreco. E depois sim, vamos para nosso tema, e como vocês devem ter visto no vídeo de hoje, né, um dossiê mais compacto. E aqui você vê 3 imagens, Lula, FHC, estão na Europa, uns homens assim, né, nas sombras, cara de poderosos, enfim. Deixa eu até já adiantar, né, o que é que vocês achariam de viver num país que não é mais presidencialismo e sim um semipresidencialismo? E o que vocês achariam de ver um semipresidencialismo costurado por pessoas como Lula e FHC? Eles sentam juntos e desenham. Não vamos criar junto um novo sistema para o nosso Brasil. Bom, isso meio que está acontecendo, a gente vai comentar. E isso tudo tem, inclusive, né, podemos falar que tem uma ligação com o que está acontecendo na Europa, mais especificamente a questão das sanções. O que é que tem a ver as sanções, semipresidencialismo? Bom, vocês estão vendo o que está acontecendo na Rússia. Eu acho que o Brasil é um sério candidato para ser o próximo da lista. Como eles vão alcançar o Brasil? Qual vai ser o problema? O Brasil vai entrar em algum conflito? Não. A Amazônia. Isso é uma matéria interessante a nível internacional, né, sobre a nossa floresta. Quero comentar com vocês. E o Judiciário Brasileiro, nas próximas semanas, a nossa Corte Suprema vai estar discutindo aí pelo menos, né, algumas 7 projetos, 7 pautas aí que vocês vão ver o tamanho da confusão. Questão interessante, né? É difícil até explicar para vocês, só a gente indo aí ao longo do vídeo. Mas vamos começar aqui falando notícia positiva, notícia do governo federal, né? Vindo do governo normalmente é positivo. A Anitta aqui traz um resumo, eu não vou nem ler, já vou deixar aqui o rapaz falar. O governo lança hoje 4 medidas super importantes, tanto para a população brasileira quanto para a retomada da economia do país nesse momento pós-pandemia. Uma das medidas é sobre o estabelecimento de uma política de microcrédito no país. Também há uma política para a liberação de saldos do FGTS, né, que são recursos de direito dos trabalhadores, mas que muitas vezes não podem ser movimentados. A terceira medida provisória é sobre a ampliação dos limites dos consignados, permitindo que as pessoas consigam fazer uma melhor gestão financeira, trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas. E a última é a antecipação do pagamento do 13º dos beneficiários do INSS, os aposentados, os pensionistas que estão tão necessitados de recursos nesse momento. O conjunto de medidas, que são 3 medidas provisórias e um decreto, gera um total de mais de 150 bilhões de reais que vão beneficiar tanto as pessoas quanto a economia brasileira. 150 bilhões que vão girar na nossa economia. Mas a imprensa, obviamente, não vai falar sobre isso, não é interessante, né? Esse negócio de falar que o Brasil pode melhorar é ruim. É ruim porque aí as pessoas podem ficar empolgadas, podem começar a gastar, inclusive, mais, né? A economia girar ainda mais, e quem sabe gera mais empregos. A imprensa não quer que isso aconteça porque não vai contribuir para eleger o Lula, né? Mas enfim, ontem Bolsonaro fez a live dele. Aqui tá um resumo que ele mesmo postou lá no Twitter, não foi eu que fiz. E eu só quero destacar uma coisa. Ele falou sobre a Arena na Bahia, falou várias coisas, foi até uma brincadeira, fiz um recorte, até mandei pro amigo meu, que ele chega pra um rapaz lá que tá lá na sala, né, que ele tá gravando a live, e fala assim, quanto é a raiz de 4? Aí o cara fica assim, fala aí, é 2 tá errado, mais ou menos 2, enfim, né, piadas à parte. Tem uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante, que é sobre a Petrobras. Grande parte aí do Brasil tá falando, ai, Bolsonaro, sei que, não quer resolver, não quer isso, não quer aquilo outro, trai a gasolina e tal. Ontem ele tava falando o seguinte, pô, questão da Petrobras, vocês estão vendo, o preço caiu, né? Vai ter reajuste? Sim, eu não posso mudar na canetada. Eu não posso nem sequer demitir o presidente da Petrobras. Não é assim que as coisas funcionam. A Petrobras é basicamente independente. Então, ele fez um clamor falando, pô, pessoal, acho que é interessante, inclusive, vocês também cobrarem a Petrobras. Que ela apresente, né, aí alguma resposta para a sociedade brasileira. A Petrobras aí tem participação e é quem detém o poder de alterar o preço dos combustíveis. E eu achei que tá todo mundo se questionando, né? O petróleo caiu e caiu muito. O preço do dólar caiu e caiu muito. E a gasolina no baixo de preço? O que tá acontecendo? Avançando aqui.
notícia positiva, e até já vou dar outra notícia que eu nem fiz questão de trazer aqui, né? Porque o Dória deu uma lacrada no Twitter, não tem pra que mostrar pra vocês. Ele, como eu estou feliz e tudo mais. O estado de São Paulo liberou máscaras. Locais fechados e abertos. Basicamente tá igual aqui na Austrália, né? Só precisa usar em transporte público e em hospitais. Regiões de saúde, acho que não sei se clínicas também. Acho que já é um grande avanço. Pessoal, não sei o que. Já é um grande avanço. E na Itália, né? Eles vão acabar aí com o passaporte em 30 de abril. Quanto tempo a gente vai falando? Gente, o mundo todo tá reabrindo. Não é possível que o Brasil vai ficar de fora. São Paulo reabriu. E a imprensa brasileira, né? Não criticou muito o Dória. Foi só em diretinhas. Vi vários jornalistas falando o seguinte ontem. Eu vou continuar usando. Ninguém chamou o Dória de gênio. Ninguém chamou o Dória de responsável. Todo mundo tem medo, né? Não do Dória, mas quem sabe perder uma participação aí, né, no orçamento de publicidade do governo de São Paulo, ainda mais ano de eleição. Agora, Bolsonaro, a imprensa senta a mão. Sabe que do governo federal vai ser difícil ver, né, a cor do dinheiro. Mas tá lá, ó. É erro decretar fim da pandemia como quer Bolsonaro, dizem cientistas. Data de Bolsonaro para fim da pandemia coincide com o início de campanha. Mas isso aqui vai favorecer a todo mundo, não? Enfim. A Elisa diz, né? Erro é a imprensa achar que o povo é burro, né? Onde estavam esses cientistas durante o carnaval? Desde quando Bolsonaro precisa usar a pandemia para andar no meio do povo? Quem está com medo desse decreto é o ex-presidiário. Acaba a desculpa para não ir para as ruas. Né? O Lula está se trancando em casa. E aí vejam só como as coisas funcionam no Brasil. Eles acusam o tempo todo a direita de discurso de ódio, mil e uma coisas, que os apoiadores do governo, né, meu Deus, olha o que eles podem fazer, deixar de fazer. E você vê que isto é. Estilista dos famosos é detonado na internet após presentear Bolsonaro com sapatos de balas. Ele deu um sapato para Bolsonaro, agora está sendo trucidado. Esse é o amor. Esse é o amor da esquerda. A Elisa diz, na revista Tititi, Fernando Pires, dono de uma grife de sapatos e bolsas de luxo, estilista de famosos como Cláudia Raia, Ivete Sangalo, Sabrina Sato, gerou mimimi após postar foto de Bolsonaro, um sapato de balas feito em homenagem ao presidente. Esse é todo o amor da esquerda. E aqui você vê, um empresário que atendia os famosos. Se com os famosos a imprensa não perdoa e a esquerda também não, o que esperar do Luciano Hang? Isso daqui é revoltante. Luciano Hang ontem trouxe a informação que atinge a empresa dele, e não é que ele vai perder dinheiro nem nada, não. Ele está questionando aí sobre os seus funcionários. Ele não quer ter que demitir ninguém, mas a justiça brasileira quer, pelo bem de todos. É cada uma que acontece. Hoje fiquei sabendo através da imprensa, olha só, não soube nem da justiça, soube através da imprensa, que o Tribunal Regional do Trabalho de São José dos Campos, em São Paulo, quer que eu afaste 2 colaboradores por não terem tomado o imunizante. Afastar não, né? Demitir, chutar pra fora, morder a boca, como diz na linguagem popular. Não sei se você conhece essa expressão, né? Fulano de tal mordeu a boca. Foi demitido. Dentre mais de 100 pessoas que tem lá na loja, apenas 2 decidiram não tomar. Mais de 100, só 2. Uma por convicção religiosa. O outro é PCD, pessoa com deficiência. E por recomendação médica e decisão familiar, não se imunizou. Ao invés de cuidarem da preservação dos empregos, atuam contra o trabalhador. Se eu não afastar meus colaboradores, vou pagar uma multa de R$5.000 por dia. Um absurdo. Defendo a saúde, imunizante, o trabalho e também defendo a liberdade. Vocês acham justo eu demitir colaboradores por causa do Ministério Público? A única coisa que eu comentei ontem aqui no Twitter, e eu acho que resumo aqui o comentário, é o seguinte. Alguns meses atrás, o Brasil estava discutindo a PEC 5, que visava colocar alguns freios no Ministério Público. A turma do Sérgio Moro, do antagonista e do MBL apelidaram essa PEC de PEC da vingança. Grande parte da direita apoiou, viu? Muita gente, vingança, vai acabar com o combate à corrupção. E segue aí, né? O Ministério Público segue pintando e bordando. Enfim. Luciano Hang, ele também fez aqui um comentário. A gente comentou isso rapidamente no vídeo de ontem, né? O pessoal dos movimentos estudantis no Brasil. Interessante, né? Todos eles são fora Bolsonaro. Aí tá lá, ó. A gente precisa lutar pela queda do Bolsonaro. Tem muita coisa pior no vídeo.
as falas dela, né? Tem aqui também alguns broches, alguns adesivos que estão distribuindo, tudo contra Bolsonaro, fora Bolsonaro, né? E o Luciano Hang diz, ó, eis o forno de onde saem nossos estudantes. Não tem como o nosso Brasil dar certo. A gente comentou ontem sobre a União da Juventude Socialista e o Demagogia do Oprimido trouxe essa informação aqui, valiosíssima. Presidente da UGS no Maranhão, acusado de cometer abuso sexual. Isso foi recente, agosto do ano passado, 23 de agosto, final do ano passado. Então você vê, olha como é o símbolo, né? Em cima do U da UGS, você vê que tem essa estrelinha e essa silhueta. E agora nem lembro como é que se pronuncia mais. Acho que é silhueta, né? Enfim, vocês entenderam. Esse desenho aqui no fundo aqui, Che Guevara. Dá pra saber que é de esquerda, né? E que envolve os estudantes, né? Vamos aqui dos jovens. No vídeo eu estava comentando como essa turma tá entrando em campo para valer, para influenciar, né? Estimular os jovens a tirarem títulos de eleitor para votarem contra Bolsonaro. E no dia de ontem teve uma postagem aí que teve uma certa repercussão. O pessoal na Jovem Pan comentou. Que foi da Miriam Leitão. Falando o seguinte, ó, se você é jovem ou conhece um jovem, saiba que tirar o título de eleitor é fácil. Dá para fazer tudo de forma virtual. O voto dos jovens será decisivo. Por isso, entre no rolê das eleições. A minha eleitor não falou assim, né, para votar no Lula nem nada. A gente fica meio assim quando a gente vê que, sei lá, o Tribunal Superior Eleitoral curtiu. Enfim, não vou comentar muito. O pessoal ontem comentou lá no Pingo nos Is, o Fius aí comentou, né? Sobre a educação, continuando, ontem a Folha de São Paulo soltou essa pérola. Você acha mais importante a escola dar aula de matemática ou de empatia? Com a pandemia e novas exigências, que exigências? Colégios particulares compram programas para ajudar os alunos a desenvolver habilidades socioemocionais. Antigamente, né, quando o programa socioemocional era o chinelo e o cinto, nossa, não tinha ninguém não, tinha gente com problema, mas muita gente de boa. E o Leandro Rujão responde, entre empatia e matemática, não é função da escola ensinar empatia. É por esse tipo de mentalidade que os estudantes brasileiros seguem nos últimos lugares em rankings internacionais e é preciso 5 brasileiros para produzir o que um único americano produz. Ainda envolvendo a educação, tem um processo de lei que estão tentando avançar. Vou trazer mais informações em breve. Ontem eu fui ouvir algumas coisas a mais. Mas por esse pequeno resumo aqui da Ilona Bexhazy, dá para entender. Ela fazia parte do MEC lá da CEALF. E querem transformar basicamente, né, a educação brasileira. Querem criar basicamente o SUS da educação. Só que quem vai controlar isso? Olha só. A sociedade brasileira precisa tomar conhecimento sobre o que está acontecendo, o que está sendo proposto no projeto de lei do Sistema Nacional de Educação. Impedir o governo federal de fazer política educacional, deixar tudo na mão de ONGs, sindicatos, governadores e prefeitos. Listar como principais itens de qualidade as vantagens profissionais para os docentes. Planos de carreira. Uma educação de qualidade é uma educação onde os professores recebem boas vantagens, é isso? Não faz sentido, né? Terceiro, ela só listou 4 itens, mas é muito pior e eu acho que vai ter nos próximos dias. Ela ficou de conversar até com esse Rafael aí e fazer um resumo maior, mas enfim, ó. Liberar geral para governadores e prefeitos colocarem escolas em regime online. Para isso, precisa gastar em tecnologia. Tem até um deputado, né, com a apelido dela como é Tablet do Amaral. E por fim, criar territórios pedagógicos soberanos, onde as avaliações e os livros didáticos são decididos de baixo para cima, ou seja, pelas ONGs e outros influenciadores que querem controlar determinados territórios. Quem vocês acham que vai, né, tomar conta disso daqui? A gente já conhece alguns grupos, né? Bom, depois pergunta, por que a educação brasileira não vai para frente? Avançando aqui, pra gente correr, que tem muita coisa pra gente comentar ainda. No dia de ontem, Kataguiri aí postou uma nota oficial, não estamos mais com o Podemos e tudo mais, mas vamos continuar, né, no nem Lula, nem Bolsonaro e apoiando o Moro. Para eles saírem assim, meio que numa boa, alguma coisa rolou.
De mãos vazias, o MBL não iria sair. Enquanto a gente meio que não sabe o que é, algumas coisas, né, dá pra gente bater o martelo, que é o seguinte: áudio do Renan Santos, que a Bia colocou aqui um pequeno recorte. Meus amigos, boa noite aí. Desculpa não mandar muitas mensagens. Vocês devem estar imaginando com esse monte de notícia que saiu a respeito o quanto a gente está trabalhando nos bastidores, né? Vai haver um anúncio sobre o partido aí nos próximos dias. Saímos do Podemos, mas deixamos claro que não abandonamos a terceira via, tampouco a candidatura do Moro. O Lula é o favorito, mas o Bolsonaro está longe de estar morto. Infelizmente. Meus amigos, boa noite. Interessante. Primeiro, ele disse que não abandonou a terceira via. Antes de falar do Moro, ele fala da terceira via. O compromisso do MBL é com a terceira via, nem o Moro. Enquanto o Moro for viável, como eles falaram. Segundo, deixam claro que é um favorito, que é o Lula. E a gente lembra das manifestações do 12 de setembro do ano passado, que o MBL ficou puto da vida com o Vem Pra Rua, porque o pessoal do Vem Pra Rua levantou lá, né, o pichuleco e deixou os petistas insatisfeitos. E o Renan Santos falando que vocês estão destruindo com tudo aquilo que a gente vinha costurando. Eles querem, né, ter o apoio do Lula. E você vê, ele fala que infelizmente, Bolsonaro está longe, né, de não ter nenhuma chance de levar. Esse é o pessoal do MBL. Mas beleza. E ele fala sobre o partido que vai ter, estão trabalhando bastante os bastidores, então mesmo, não só para ter um partido, mas para salvar o Mamãe Falei de ser caçado. E aí ontem eu tava passando lá pelo Twitter e vi esse comentário aqui, eu achei muito pertinente, do Moreira. Moreira falou o seguinte, ó: não me surpreenderia o MBL conseguir reverter a situação do Mamãe Falei. Os mais atentos estão percebendo que há um grande interesse no público jovem para essas eleições. Sim, você tá vendo aí todo mundo, não, jovem, tire o seu título de eleitor, vá lá, jovem. Exatamente onde está o capital político do MBL. Isso é valiosíssimo para as raposas, tanto eles quanto Felipe Neto. Preparem-se para ficarem de queixo caído nessas eleições. Veremos gente que nunca imaginamos apoiando Barba. Todo mundo contra o Bozo, né? Ele tá brincando com o Bolsonaro. E ele fez essa postagem 00:04. 00:04. Ele falou, pô, acho que o MBL aí, né, vai vender esse apoio nas redes, vai usar como capital político, né? Os jovens. 00:00, Moreira falou isso, e o Estadão, né, o jornal basicamente do Moro, às 5 da manhã, depois do Moreira, então o Moreira aí acertou essa. Cancelado, MBL usa poder digital como moeda eleitoral para conseguir novo abrigo político. Após o divórcio com Podemos, MBL quer reconstruir sua imagem, blá blá blá, tititi, né? E fala o seguinte: a MBL ainda acredita que pode fazer pelo menos 3 nomes para a Câmara, além do Kataguiri, Rubio Nunes e Adelaide Oliveira, e conta com o apoio de sua claque raiz nas redes sociais, o que tem sido usado como um ativo eleitoral valioso nas negociações. E aí, interessante, ó. Próximo do MBL, mas não membro oficial do movimento, o N vai seguir no Podemos e vai ser candidato a senador. Assim, ele é próximo do MBL, é amigo do MBL, faz live com o MBL, vai nos congressos do MBL, né? Tá direto com o pastor do MBL, defende o MBL, defende o Arthur, defendeu na época do caso Ayan, mas não é da MBL, né? Não é oficial. Não é oficial. Nando Moura, sei lá, até julho de 2019, também falava que Arthur Duval, ele só tá com o MBL, mas não é oficial. Porque o Arthur não era oficial, né? Todo mundo falava, o Arthur é oficial. Tava bem claro que o Arthur era membro do MBL. E sobre o partido, olha quem trouxe as primeiras informações, né? Olha quem trouxe. Bela Megali. Com exclusividade, né? Quem poderia imaginar? Pelo menos parece aí, né, que os contatinhos do Sérgio Moro estão ajudando o pessoal do MBL a se reerguer. E aí fala o seguinte, que a priori estão vendo aí pro Patriotas e União Brasil, devem ir pro União Brasil, que inclusive saiu uma matéria depois, e fala o seguinte, que o MBL vai ter 10 candidatos, sendo 6 para deputados estaduais e 4 para a Câmara Federal. Eles estão estipulando aí, né? E aí o Metrópolis traz mais informação falando o seguinte, o Inhamoço, cúpula do MBL, acerta a ida para a União Brasil. E aí o Kataguiri ainda está no União Brasil, não vai se filiar ao Podemos, o Rubinho vai voltar e vai ter lá o pessoal que vai se filiar. E o Bozella, né, que era do PSL, agora está no União Brasil, confirma que teve esse almoço e tudo mais. Ó. Na semana passada almoçamos com ele, o Rubinho deve voltar, Kataguiri já avisou que não vai sair.
e disse que esse acerto de filiação foi feito na semana passada entre o Kataguiri, Rubinho Nunes, Júnior Bozella e Antônio Rueda. Só a nata, né? Só a nata. E sobre o processo do Arthur, né, de cassação, a defesa do MBL já está aí. Até o Moro já estão utilizando. A defesa do Arthur pede que o deputado seja declarada suspeita para julgá-lo no Conselho de Ética. A Marina Hello da Rede, o partido de Randolph. Deve estar com medo do partido de Randolph, né? O partido de Randolph realmente, né, tem um jeitinho de lidar com o judiciário de uma forma diferente. Mas enfim, quer que seja considerada suspeita. E sobre a tese, olha só que interessante. Olha que interessante. Em defesa na LESP, Mamãe Falei diz que áudios são provas ilícitas. O documento assinado pelo advogado Paulo Henrique Franco Bueno diz que mensagens privadas enviadas em grupo privado de amigos e ilicitamente vazadas devem ser consideradas inadmissíveis em qualquer processo por afrontar direitos fundamentais. Bom, eu acho que ela não foi ilicitamente vazada, né? A mensagem, porque, sei lá, você mandou no grupo. Eu não acho que o grupo foi hackeado. Acho que foi alguém do grupo que jogou pra frente, né? Então, assim, ninguém sabe, invadiu o celular e peguei. Sei lá, né? Meio estranho, Arthur. Quem não deve não teme. Além disso, olha isso aqui. A defesa afirma que os áudios privados foram gravados na Eslováquia, país que faz fronteira com a Ucrânia, e por isso não podem ser julgados no Brasil. A única coisa que eu tenho para falar sobre isso é que se a LESP, né, não caçar o Mamãe Falei, vai mostrar, né, que realmente a classe política pouco importa para o ser humano, para a tragédia humana, sabe, para vidas que são perdidas, né, durante um conflito armado. E também ligo para as mulheres, né? Espero que a LESP bote a mão na consciência, né? O mínimo que a gente espera. Falando em justiça, agora falando do Moro, você vê, né? A Elisa usa o termo perfeito. Indignação seletiva. O girão. Sai matéria aqui, né, do G1. Subprocurador pede ao TCU apuração de possível interferência de Bolsonaro na Petrobras. Aqui foi apenas mais uma ação do Lucas Furtado contra o governo federal. Só mais uma. Já deve ter mais de 100. Numa boa mesmo, deve ter mais de 100 se não tiver, tá bem próximo de umas 100 ações contra o governo Bolsonaro. Girão, né, tá dormindo, nunca deu um ai. Nunca abriu a boca para defender o governo de nada, sabe? Nenhuma decisão, nenhuma ação do Lucas Furtado. Aí agora, o pessoal do Ministério Público tá querendo dar uma olhada nas questões que envolvem o Moro, que essas sim são extremamente estranhas. Os mais diversos especialistas ao redor do país estão se questionando, né, sobre os contratos de Sérgio Moro. Aí o Girão abre a boca. Tá aqui a matéria do antagonista ali embaixo. O Ministério Público, junto ao TCU, pede que Moro seja investigado por atuação na Lava Jato. Lucas Furtado entrou com representação contra o ex-juiz. Aí vem o Girão. No adversário de 8 anos da Lava Jato, o presidente de órgãos que deveria zelar pelo Brasil é perseguir Moro politicamente. Qual o próximo capítulo? Indenizar os corruptos que roubam bilhões da Petrobras? Acorda, Brasil. É na ausência dos bons que o mais mal prospera, paz e bem. A Elisa fala, né? Pô, faz 3 anos que o Lucas Furtado persegue politicamente Bolsonaro. E só agora o Girão tá indignado? O Girão é uma grande piada. Só não é mais piada que essa daqui. Essa realmente é pra rir. Maynard desistiu da candidatura do Sérgio Moro. O antagonista, né, o dono, o chefão do antagonista, principal assessor de comunicação do Sérgio Moro, dá como certo a derrota de Sérgio Moro. A democracia é linda e passa pelo voto nulo. Bolsonaro reclamou mais uma vez do voto nulo lá na live, né? A pior coisa que se pode fazer é anular o voto, delegando a terceiros decidir o futuro do país. Pessoal, às vezes reclama, o Chile. No Chile, quem decidiu foram os omissos, decidiram não votar em ninguém. A esquerda sempre votou. Não reclamem. A esquerda não anula voto. A democracia é linda, maravilhosa, mas passa pelo eleitor. Aí vem o Maynard, né? A democracia, em qualquer lugar do mundo, passa pelo direito de ir à praia em vez de votar, ou de escrever um xingamento na cédula eleitoral. Bolsonaro sempre fez o cálculo imbecil de que poderia radicalizar à vontade porque os eleitores centristas teriam de votar nele a fim de derrotar Lula. Danou-se. Além de reabilitar Lula, ele se tornou também um dos presidentes mais odiados de todos os tempos. Eu jamais votarei em Bolsonaro e jamais votarei em Lula. A democracia é linda e passa pelo voto nulo. Bom, após deixar claro, né? Após o Maynard deixar claro, porque ele traz a fala de Bolsonaro explicando que a esquerda não omite o voto
e que a esquerda vai eleger o Lula, o Mainardi diz claramente que ele, sabendo que o Lula vai ser eleito, ele vai trabalhar para o Lula ser eleito. No final do dia é isso que ele está falando. Ele podia falar, né? Não, mas eu não vou precisar anular meu voto porque o Sérgio Moro vai vencer. Não, ele está deixando claro. É Lula e Bolsonaro, vão anular meu voto. E já está defendendo que a terceira via anule o voto. Né? Para não ficar tão feio, né? Botar o Moro no palanque do Lula, um do lado do outro, o Moro abraçando o Lula, bebendo uma dose, né? Juntos. Vamos tomar um aqui, Moro. Não. Só pede voto nulo, já tá bom. Já tá atrapalhando o Bolsonaro. Essa é a tal terceira via. Só pra gente já fecha aqui, né? Rubinho Nunes mentindo. Apagou o tweet, né, Rubinho? Apagou o tweet, mentiu. A vontade de lacrar, sempre maior do que a vontade de falar a verdade. Briga na fronteira do Brasil com o Paraguai, com o aumento colossal do preço da gasolina. Brasileiros estão se dirigindo até o país vizinho para abastecer seus veículos. O aumento da demanda fez com que o preço também subisse no Paraguai, gerando briga entre os cidadãos. E o demagogia do oprimido, né? Trouxe aqui a verdade, ó. Manifestação bloqueia a passagem de veículos na Ponte Internacional da Amizade. O que aconteceu? Segundo o portal Foz ao Vivo, o protesto que reuniu vários motociclistas teve como motivação a apreensão de 2 motos. Tem nada a ver com o preço da gasolina. Tanto que o Rubinho Nunes apagou o tweet. Mas o print é eterno, né? A vontade de lacrar, né? Sempre é maior do que a vontade de falar a verdade. Mas agora sim, adiantamos. Vai ter tempo de sobra aqui pra gente comentar o que eu realmente queria falar com vocês. Olha só. A gente tá vendo um mundo aí, né, que vem tendo uma briga pelo poder que já tem muitos anos. A gente vem vendo aí que tem pelo menos 2 grupos que estão se bicando há bastante tempo, né? O mundo ocidental aí, capitaneando pelos Estados Unidos e os chefes do João Dória, né? Aí vai ter uma reunião no dia de hoje, inclusive, entre eles. E aí os americanos, né, querem saber o que é que eles vão achar, né? Assim, ó, o alinhamento entre Estados Unidos e comunas é importante. Tem agora meio calado, o que está acontecendo na Rússia, se a Rússia não vão. E a gente vai vendo essas situações que estão acontecendo, você vê o que o Ocidente está fazendo, aplicando várias sanções, impedindo o mundo ocidental, na verdade as pessoas, né, de comercializar com a Rússia, porque o mundo ocidental continua comprando, né? Os países não abandonaram o petróleo, continuam comprando. O povão quem está sofrendo no final do dia é o povão que está vendo o preço crescer, a maior confusão, mas enfim, né? Tudo em nome da democracia e salvar o planeta. E tá aí, né? O que é que vai sair disso? Não sei, mas vale a pena olhar. A gente vê que também nessas sanções, mais sanções, quem sabe aí os Estados Unidos pode também colocar sanções contra os comunas por estar apoiando os russos. Quem sabe, inclusive no futuro, os Estados Unidos podem aplicar sanções a países que mantenham algum tipo de relação com os comunos, com os russos. Assim, ó, não pode vender comida. Pô, o Brasil é um grande exportador de comida. Não pode vender. Enfim, guarda isso na cabeça. Aí você vê o seguinte, né? A questão da Ucrânia. O cara agora já foi nomeado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Ele que também recentemente apareceu na capa da revista Caras. Ele que também chegou ao poder aí, né? Numa aliança meio de centro-esquerda, com um certo assim empurrãozinho de algumas ONGs conhecidas, tipo a ONG lá do Jorginho Soros. E a gente fica olhando, né? Acho um absurdo o que tá acontecendo na Ucrânia. Sempre fico assim, botando na minha cabeça, pensando, pô, velho, pessoas inocentes estão perdendo as suas vidas. Mas o mundo ocidental, né, de forma bem rápida, ligeira, isso assusta para nós brasileiros, ver a Rede Globo entrar em campo com tudo para defender um lado com todas as forças, sem se questionar, cara, o que é que realmente tá acontecendo? Não, acredito na gente, é isso aqui que tá... Enfim. E ele vai ser o Prêmio Nobel da Paz, né? Aí o Alfa Pobre, como o Adriano, né? Ele tá comentando lá no Twitter, é o seguinte, ó. O cara que foi abandonado pela OTAN, né? Botou a população nativa na linha de frente, num conflito que ele sabe que tá perdido e ainda embolsou 14 bilhões dos cofres americanos para atuar nesse mesmo conflito que sabe que se está perdido. E ele é um exemplo. E ele vai ganhar o Nobel. Ele ganhou dinheiro para disputar uma coisa que ele sabe que ele vai perder. Aí você fala, mas ele devia ter se curvado, ele devia ter se entregue. Não sei. O que eu sei é o seguinte, que pelo menos ele deixasse a população sair, né?
Se realmente é pra lutar, que ele não force ninguém a lutar. Força não, bicho. Deixa aí. Convoca. Pelo menos o exército, beleza. Mas a gente viu, né? Pô, toda a população masculina entre 18 e 60 anos foram proibidos de sair lá do mundo, de sair do país deles. Mas beleza. E a situação toda tá gerando impacto na economia a nível global. Aí o que é que o Brasil responde? Elisiane Gama, da Cidadania, apresentou um requerimento para debater com o Zelensky. Ela quer convidar, né, ele para discutir o conflito. Estão criando um ídolo, né? Estão criando um cara, tipo uma Greta da vida, né? Tipo uma espécie de, sei lá, não sei. O cara vai ficar aí rodando o mundo, ele vai ser a voz da razão. Tipo um Átila Yammarindo, né, a nível presidencial. Está se tornando o Zelensky. E a gente já havia comentado sobre isso. Os indianos, eles, assim, vão continuar comprando. A própria esquerda comentando, não, Brasil 247. Índia desafia as sanções americanas e vai comprar o petróleo russo pagando em rúpias ou rublo russo. Não vai usar o dólar. Fortalecendo, né, quem está falando, né, uma mudança, ou pelo menos uma criação, né, de um novo bloco financeiro. Tinha lá o tal petrodólar, né, o dólar, a economia dolarizada, e agora a gente vai vendo algumas coisas acontecendo. E o mundo está avançando para isso, né? O pessoal não quer arredar, quer avançar com as sanções. Ontem até eu li um texto interessante na Guardian, anteontem, na verdade, um amigo me mandou, que o próprio The Guardian está fazendo vários questionamentos, por exemplo, o seguinte, cara, essas sanções que estão sendo impostas, elas não estão ajudando muito. O que tinha antigamente também não ajudava, porque ele estava colocando assim nomes bem específicos. Sei lá, o Putin, a família dele e mais uns 10, 20 nomes. Quer realmente fazer sentido no bolso? Vocês não dizem que são as elites que, como é que a gente pode falar, né, sustentam os governos? Faz então assim, coloca um ponto de corte. Se você tem mais de 5 milhões de euros de patrimônio, aí as sanções são aplicadas. Aí ele colocou, acho que 5 milhões de euros, você está colocando, se eu não me engano, seriam 100 mil russos, o que daria 0,1% da população. Então 99,9%, que é o povão, tá vivendo a vida. Não tá impactando o povão. Mas ninguém tá vendo. Beleza, fica de olho nisso daí. E aí que sai essa matéria. E aí agora as coisas começam, né? Eu sempre gosto de trazer a situação para Brasil. A gente tá comentando lá de fora, mas para quê? Só pra gente ficar um especialista? Não. Pra entender como isso pode impactar o nosso país, além da questão econômica, né? Neste exato momento. E aí o The Washington Post, talvez um dos jornais mais conhecidos ao redor de todo o mundo, escreveu um artigo sobre a Amazônia, como a Amazônia, né, é crucial nessa luta contra, né, o aquecimento global, etc. A gente vai ler bastante dessa matéria. E o perfil lá, Amazônia Azul, fala o seguinte, ó, eu não tenho nem o que comentar de uma matéria dessa. Para eles, todos os estados da região amazônica ficariam isolados com milhões de pessoas com dificuldade de assistência hospitalar, sem mobilidade, com fretes caros, etc. É desumano, cruel em todos os sentidos. Peraí. A gente não vai para a matéria ainda, né? Mas tá falando assim, pô, eles acham que o pessoal na Amazônia, né, eles podem ficar, né, com várias dificuldades, várias imposições, várias sanções, né, em nome do que de proteger o mundo. É meio isso que ele tá falando. A gente vai penalizar as pessoas em nome do planeta. O que é que realmente está acontecendo? E aqui agora a gente começa a puxar o fio. Uma matéria super trabalhada, aquele site que tem vários recursos que você vai descendo assim, sabe? Aí vai entrando assim uns vídeos com os textos no meio, o vídeo vai mesclando. Nossa, negócio tecnológico demais. Aquela matéria super bem produzida, né? Aí, olha já o primeiro grande título. A matéria que tem umas 4 sessões. Aí a primeira sessão, morte na floresta. Uma rodovia está acelerando a destruição do recurso global vital. Nesse trecho, as matanças já começaram. Você primeiro já viu. Recurso global vital. Já está falando a nível mundial. É a nossa amazônica, viu? Não é do mundo, não. Havia uma estrada de terra não sinalizada que se ramificava da rodovia, atravessou a selva e sumiu de vista. Mas ela está toda traduzida que ela está em inglês. Lucas Ferrante, o cientista ambiental que lidera essa jornada, queria descer a estrada e ver quem estava escondido atrás das árvores. Aí o cara disse, ó, isso é desmatamento ilegal. O motorista, que mora na rodovia,
O cara mora na rodovia, né? Pensei que morava ao redor da rodovia, né? Ele mora na rua, no meio da rua. Brincadeira. Diz que seria muito perigoso prosseguir. Essas estradas secundárias toscas são muitas vezes obra de grupos criminosos armados. Os grupos que dominam este trecho da floresta desencadearam uma onda de fogo e destruição que estava transformando grande parte do sul do estado do Amazonas em pastagens fumegantes. A forma como eles resolvem os problemas é com violência. As pessoas desaparecem, seus corpos nunca são encontrados. Acho que só tem um parágrafo antes que eu não coloquei. São os 4 primeiros parágrafos da matéria. Eu já estou aterrorizado, né? Nosso motorista tem meus problemas que seguir por essa estrada traria. E eles estão descrevendo várias coisas. Aqui tem a parte central da matéria. O que é que eles estão reclamando? Essa matéria toda se baseia na explicação de como uma rodovia impacta na floresta. Uma rodovia. Uma rodovia. Gente, olha só. Uma rodovia, quando você pega assim, de um lado a outro, tem o quê? 15 metros? 20 metros? Vamos botar 30 metros? Uma rodovia. Eles estão falando que a rodovia que tem assim, né? Vou botar assim, 50 metros de largura. Mas é longínqua, né? É grande. Tá destruindo a Amazônia. Uma rodovia. Tá. Essa rodovia é a BR-319. Ela começa aqui, em Manaus. Você vê, ó, tem um rio. Você tem que cruzar o rio, né? Você vê que tá bem isolado. E conecta com Porto Velho. Tomamos 800 quilômetros. Tá aqui, 800 quilômetros. Começa ao longo das margens do rio Amazonas e percorre mais de 800 quilômetros, cortando o núcleo amplamente preservado da Amazônia brasileira, para conectar as cidades de Manaus e Porto Velho. Olha o uso das palavras, né? O núcleo amplamente preservado. Não, tá... Gente, é um trecho de 50 metros de largura. Tudo bem, vamos lá, né? Os cientistas argumentam que a única coisa que protege esta reserva... Tá entendendo? Essa região toda aqui é uma reserva. Um dos últimos bastiões de floresta contígua da região. Uma região que tem uma rodovia, 50 metros. É um dos últimos bastiões de floresta da região. Tu consegue acreditar nisso? Tu sabe o tamanho do estado do Amazonas. Uma região de 50 metros, assim, né? É o último bastião. E aí você vê, ó, é a profunda deterioração da própria estrada. O fato da estrada estar ruim é o motivo de tudo estar preservado. Sua decadência por anos deixou grande parte dela intransitável, repelindo grileiros criminosos e ajudando a preservar uma área que os cientistas dizem ser vital para a sobrevivência de toda a floresta. Uma rodovia de menos de 50 metros, mas que corre lado a lado. Essa rodovia está ruim. Você isolar o estado é a única forma de salvar a Amazônia. Se você gostar de rodovia, a floresta toda vai virar um deserto. Mas essa barreira protetora agora está sendo pavimentada. Lá vai o Tarcísio. Os trechos da rodovia foram melhorados nos últimos anos, facilitando as viagens e desencadeando uma onda de desmatamento. Muitos, na floresta tropical, querem que o governo conclua o trabalho. A população toda, né? O presidente Bolsonaro, olha a opinião do jornalista, que trabalhou para facilitar e minar as regulamentações ambientais para promover o desenvolvimento. É um bandido. Bolsonaro estava promovendo desenvolvimento. Diz que a pavimentação da rodovia atenderia um desejo do povo amazônico. Seu vice-presidente, o Mourão, disse que comeria sua própria boina militar se as autoridades atuais não fizessem. Para muitos em Manaus, e o jornal reconhece isso, muitas pessoas em Manaus, uma cidade de 2,2 milhões de habitantes, isolada do principal sistema rodoviário do Brasil. Manaus está isolada. A estrada simboliza algo próximo da liberdade. Mas liberdade é ruim. Uma tábua de salvação que conecta ao resto do país e abre o caminho para o desenvolvimento. É isso que eles não querem.
BR-319 é um direito nosso, diz o slogan estampado nas redes sociais e nas placas das rodovias. Em uma região de vastos recursos e pobreza generalizada, muitos dizem que chegou a hora de usar o que está disponível para aproveitar a vida melhor, há muito negada pelo isolamento e pela geografia. Para resistir às leis federais e aos ambientalistas que parecem se importar muito mais pelas árvores do que pelas pessoas. Aqui são as palavras dos moradores lá da região de Manaus. O resultado do choque político emocional, dizem os cientistas, tem implicações não apenas para o resto da floresta, mas para o mundo. Uma rodovia deste tamanho, 50 metros, se muito, vai destruir o planeta! O planeta! Uma rodovia! A Amazônia é um baluarte crucial contra o aquecimento global, ajudando a retardar a marcha inexorável das mudanças climáticas. Essa rodovia vai destruir o clima no mundo. Mas os pesquisadores alertaram que terminar a rodovia, as estradas estaduais subsequentes abririam seu núcleo à destruição. Agora já vi um cientista da UFMG, não é do Amazonas, é de Minas Gerais, descobriram em 2020 que pavimentar a rodovia quadruplicaria o desmatamento aqui nas próximas 3 décadas. Isso seria o fim da floresta. O fim da floresta. O fim da floresta. Tá bom. Acredita-se que a Amazônia já esteja à beira do precipício. Vai virar um deserto. Se muito mais for perdido, alertam cientistas, a floresta pode sofrer mudanças ecológicas desestabilizadoras que convertem imensas faixas em savana aberta degradada. Virou uma savana. O que historicamente tem sido um semidouro de carbono pode de repente se tornar uma bomba de carbono, derrubando os esforços do mundo para evitar um aquecimento catastrófico. O mundo todo está trabalhando para se salvar. E a estrada que liga Manaus a Porto Velho vai destruir o mundo. Uma estrada. Por quê? Porque vai conectar Manaus, vai permitir um desenvolvimento da região, vai tirar as pessoas da pobreza. Aí fala o seguinte, ó. No final da década de 60, vários anos depois das 2 décadas de regime militar, um pequeno grupo de generais começou a traçar linhas no mapa. Eles estavam planejando a maior excursão militar da história brasileira, a conquista da Amazônia. Inclusive, pensa o seguinte, gente. Vai que alguém resolva invadir a Amazônia. Vamos invadir a Amazônia. Beleza, invadiram, né? A gente não quer que invada. Aí a gente tem que se defender, né? Tá. Onde é que tá o material do Brasil? Tá espalhado ao redor de todo o Brasil. O Brasil é gigante. E o pessoal faz brincadeira que a gente não tem equipamento de ponta. Aí a gente já não tem equipamento de ponta. Aí a gente vai ter que mandar pra lá. Sem estrada. O pessoal com porta-aviões, né? Os navios que parecem quase não sei nem descrever. Sabe, uma nave dos Vingadores da Marvel. E o Brasil não consegue levar nenhum, sei lá, o tanque comprado na década de 60, né? Soltando fumaça, porque não tem estrada. Olha que interessante, hein? Já pensou nisso? Não, mas é pelo bem do mundo. Tá certo. Aí olha, mais uma vez, o uso da linguagem, isso daqui é proposital. Falaram que os militares brasileiros, na época, né, traçaram uma blitzkrieg de projetos de rodovia para domar e integrar a floresta tropical ao país maior. Blitzkrieg, sabe o que é isso aqui? Era basicamente assim uma estratégia de vir com tudo, né? Uma invasão assim em massa de tanques utilizada pelo aquele alemão que tem um bigodinho só aqui no meio, durante lá na Europa, né, dos anos 40. Já só faltou chamar os militares brasileiros de NZ. A rodovia transamazônica corta o ventre da Amazônia. Outra estrada cortou o maciço do estado do Pará. Uma terceira rodovia laçou a Venezuela à Amazônia brasileira. A Autoridade de Transporte e Meio Ambiente aprovaram em 2007 a restauração de trecho da rodovia, mas não de seu grande meio. Em seguida, eles autorizaram a manutenção rudimentar do meio de rodovia em ruínas, mas não a pavimentação. Políticos locais prometeram, antes das eleições de 2018, terminar tudo. Os ambientalistas responderam que não fazia sentido econômico. Estudos mostraram que era mais barato transportar mercadorias ao longo das rotas fluviais. Não, esquece esse negócio aí. Vamos botar tudo rota fluvial, a gente não esquece rodovia. Vamos cortar o trecho terrestre. Então, no ano passado, uma nova variante, né, de pandemia esmagou a cidade, esgotando seus suprimentos de oxigênio. Os torcedores da estrada fervilhavam. Se a estrada fosse transitável, o oxigênio teria chegado a tempo. Se lembra da crise do Amazonas, que inclusive serviu, né,
de base para abrir a CPI da pandemia, a CPI do Lula. Olha só, se tivesse estrada, as pessoas não tinham morrido. Em vez disso, dezenas morreram sufocados. Por quê? Porque não tinha como chegar, não tinha logística. Não tinha logística. Ah, mas a direita não quer obras. A direita quer liberdade. Né? Você não tá vivo? Você tem que estar vivo, né? Primeiro. Em uma sessão de setembro em Manaus, um cientista americano, não é brasileiro, esse aqui nem é importado, leu uma longa declaração preparada. Olha, preparou tudo. A BR-319 é economicamente inviável, diz o americano, que contribuiu para o trabalho do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007 por pesquisas climáticas. Deve estar na ONU, né, esse cara aí, com certeza, é tão inteligente que ele é. Aí a população global ficou puta da vida, que estava lá na audiência, e pergunta o seguinte, por que alguém dos Estados Unidos viria aqui para isso? Exigiu Sérgio Kruk, diretor do Movimento Conservador do Amazonas, apontando para o americano. Como poderia ser? O público aplaudiu e aplaudiu. Kruk gritou no microfone, esta casa é nossa, a Amazônia é nossa. Se quisermos derrubar todas as árvores, vamos derrubar. Ferrante, pesquisador afiliado do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, sentou-se na primeira fila dessa audiência, cada vez mais inquieto. Ele é brasileiro, mas acredita que a floresta é do mundo. Já temos o nosso lobista. Aterrorizado com as implicações de pavimentar a rodovia, ele fez uma parceria com um americano para mostrar como mesmo sua simples manutenção já havia prejudicado a floresta tropical. E também ameaçado comunidades indígenas. A manutenção da rodovia, que nem pavimentada tá, não pode. Mas sentado na plateia, o doutorando viu que os estudos não tinham sido suficientes. Poucos estavam convencidos de sua opinião. O povo passando fome, pessoas perdendo vida por falta de oxigênio. Ai, não. Olha esse cenário todo. Olha o caos. Olha a importância da Amazônia para o mundo. Passou aí, né, o hype. A Rússia tá sem graça. Qual a chance da Amazônia entrar no holofote? Porque pô, é o mundo que está em jogo, né? É o mundo que está em jogo. Ferrante garantiu sua máscara aí de 95, menos para protegê-lo da pandemia do que para esconder sua identidade. Estamos indo contra o mundo inteiro aqui. Aí esse cara, né, o brasileiro, acusou o governo em artigos de opinião de destruir intencionalmente a Amazônia, né? Bolsonaro tocou a fogo de propósito. Não havia sinais de humanidade aqui. A temperatura estava mais baixa. Ele está falando aqui, ele está descrevendo um trecho, né, que ele vai contando assim como é o percurso ao longo da estrada. Aí um determinado trecho, né, que deve ser só terra, a floresta era densa e escura. À medida que nos aprofundávamos em seu alcance, a estrada se tornou um pântano de lama espessa. Imagina o caminhoneiro que tem que levar comida para o povo do Amazonas. O pessoal sofrendo, pagando caro. O veículo avançou com dificuldade. Passou por um caminhão abandonado, uma van abandonada, uma onça pintada contornando a estrada. Finalmente, chegamos a uma pequena vila. Um pequeno vilarejo, ficou ali o final cortado. Olha esse relato. Nilda Castro dos Santos, 74 anos, era jovem quando veio para cá, seguindo o pai de uma cidade sem saída no Amazonas. A estrada era então nova e bonita. Ela via isso como uma promessa. Haveria trabalho, oportunidades, uma vida melhor para seus filhos. As pessoas construíram uma comunidade com pequenos restaurantes, lojas, atendendo moradores e visitantes. Mas então, sua tábua de salvação, a rodovia começou a atrofiar. Ninguém veio consertar. O fluxo de viajantes parou, os vizinhos se afastaram. E quando isso aconteceu, a cidade parecia tão morta quanto a própria estrada, silenciosa e murcha pelo sol. Se você não tem infraestrutura, as coisas não avançam, você não consegue desenvolver nenhuma região. Todos os dias agora, a Nilda Castro, ela senta e espera que o governo se lembre deste lugar, que a estrada seja pavimentada. Estou com medo de perder minha vida, né? Morrer sem nunca vê-lo pavimentado, disse ela. Conseguimos sobreviver aqui, mas não conseguimos viver. Sobreviver não é viver. Um homem retorcido desceu a rua de terra, Rosineu Batista, 59 anos. Falou do cunhado. O homem havia adoecido recentemente, mas a estrada estava intransitável e sem os devidos cuidados, ele morreu. Porque não tinha estrada, porque não tinha infraestrutura, porque essa estrada vai destruir o clima do mundo inteiro. E não pode, tem que deixar intacta,
Para quando as pessoas que realmente sabem explorar de forma sustentável, eles vêm tomar a Amazônia da gente. Vão tomar. Aí, a gente continua. Sai dessa matéria, os donos do poder. A Bia da Steph, né, deu aqui de teoria da conspiração, falando o seguinte, ó. Espalham notícias falsas para o mundo, pavimentando a narrativa de que a Amazônia é um território mundial. E se é um território mundial, e se ela é crucial para a sobrevivência da vida humana na Terra, logo o Brasil tem que tomar conta. Porque se o Brasil não tomar, meu amigo, é um conflito pior. Porque pensa o seguinte, a Rússia tá invadindo a Ucrânia. Você tá tomando uma parte de um país para você. Beleza, tá perdendo vidas. Só que a Amazônia está destruindo todo o planeta. Se Bolsonaro é um gênio nacional, Bolsonaro vai se tornar o gênio mundial. O cara que, sei lá, perdeu a vida no Japão, culpa de Bolsonaro. Culpa de Bolsonaro porque é da Amazônia. Então vamos ter que intervir. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos colocar umas sanções no Brasil. Vamos excluir o Brasil do sistema financeiro mundial. Vamos fazer isso, não vamos vender para cá, vamos vender aquilo outro. E nesse meio tempo, olha só. Eu fui dar uma olhada, né, nessa história. Será que tem algum fundamento? Será que em algum momento na história do mundo, alguém que realmente, assim, não um anônimo qualquer, né? Não, sei lá, um americano que nasceu no interior do Texas falou que a Amazônia é do mundo. Não, será que alguma pessoa de visibilidade, notoriedade já falou sobre isso? Pois bem, um livro grande, eu achei na internet, né, um resumo desse livro, tá aqui, ó, em Oxford, sabe? Ó, a biblioteca, meio que uma biblioteca online de Oxford, né? Universidade nada conhecida. O livro é Governando a Floresta Chuvosa, né? O Desenvolvimento Sustentável, as políticas na Amazônia brasileira. Tá aqui em inglês. Quero mostrar para vocês um único parágrafo. E junto que a gente comentou esses dias sobre o tal do Gorbachev. Conservação e desenvolvimento. Os primeiros debates sobre desenvolvimento sustentável. A noção de que havia uma conspiração internacionalista com o objetivo de roubar e controlar os recursos amazônicos foi articulada pela primeira vez em 1948, em resposta a uma proposta da Unesco de estabelecer um Centro Internacional de Pesquisas na Amazônia. A Unesco é um braço da ONU, né? Queria, olha só, naquela já colocar um Centro Internacional de Pesquisas. Beleza. Não ajudando a dissipar tal paranoia. Quem escreveu foi um cientista brasileiro, com certeza, né, nessa mesma linha que a Amazônia é do mundo. Aí ele falou, ajudando a propagar essa paranoia, essas mentiras, essas fake news, né? Na época não tinha fake news, era paranoia. Citações verdadeiras de Al Gore, François Mitterrand, Margaret Thatcher e Gorbachev encorajaram essas crenças, tanto durante os anos de regime militar quanto logo depois. Olha as falas. O Al Gore, né, que falou que os ursos polares iam desaparecer. As calotas polares iriam derreter. Todas as previsões que o cara fez, ele errou. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é propriedade deles, é de todos nós. Al Gore, senador e depois vice-presidente dos Estados Unidos em 1989. Acho que foi quando ele falou isso, né? Abre aspas. Alguns países devem abrir mão de sua soberania em favor de interesses globais. François Mitterrand, presidente da França, em 89. Abre aspas. O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia a agências internacionais qualificadas. Gente, agências internacionais, agências reguladoras, que fazem o quê? Regras de quê? De compliance. Quem falou isso? O Gorbachev. O que foi que a gente comentou em vídeo recentemente? A gente comentou em vídeo o livro do Gorbachev, que ele está escrevendo no início dos anos 2000, falando que as decisões do mercado financeiro, etc., tem que se basear em questões ambientais, sociais, só faltou falar de governança, né, no ESG. E vamos criar um sistema de regras. Compliance. Olha desde quando a agenda de compliance está sendo empurrada goela abaixo no mundo inteiro. Sobre agência internacional, um amigo meu mandou isso aqui mais cedo, da Arco Advice. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, inicia viagem para a Itália e a França. Na Itália, participa do Fórum Experience, edição Milão. Infraestrutura, a energia, oportunidades de investimento no mercado brasileiro. Já na França, chefia a delegação brasileira no quê? Olha só, na reunião ministerial da Agência Internacional de Energia. A Agência Internacional de Energia, né? Mas enfim, tá lá o Gorbachev. Falou isso aparentemente, né, em 92.
92, inclusive o ano que a gente mostrou em vídeo, que teve a Brasil 92, que os líderes mundiais pediram que, por favor, Gorbachev salve o mundo, salve a natureza. E o Gorbachev, no ano seguinte, criou a ONG dele, a ONG lá da Cruz Verde, né? Green Cross International, que faz parte dos mais diversos conselhos de meio ambiente da ONU. Ainda tem a Margaret Thatcher, uma galera aí na direita adora abraçar. Se os países subdesenvolvidos não conseguirem pagar sua dívida externa, venderão suas riquezas, seus territórios, suas riquezas. Falou mais ou menos, né? Mas enfim. E aí que sai um texto no Estadão. Esqueci de colocar. O que é que eu falo de forma assim extremamente recorrente? Gente, o Estadão é o jornal que fala sobre compliance, é o jornal do SG, é o jornal, sabe, do Sérgio Moro. Essas causas as todas é Estadão, esse progressismo internacional, globalismo. Eu falo isso de cansar, você já sabe. Aí me solta essa matéria. Supremo Tribunal fecha a pauta verde e vai jogar ações sob proteção da Amazônia e enfrentamento das mudanças climáticas. Assim, se o pessoal apontou lá o propósito, o pessoal realmente tem que julgar, né? Não dá pra sentar em cima dos processos e ficar um tempão. Às vezes pode, mas enfim. Os processos chegaram lá. Mas vejam só, olha a matéria. O Supremo decidiu reservar toda a pauta de julgamentos do próximo dia 30 para ações sobre temas ambientais. O foco serão processos que debatem a proteção da Amazônia e o enfrentamento das mudanças climáticas. Veja como isso se encaixa a questão da matéria anterior. E como tudo isso aqui tem a ver com as sanções, blá blá blá, compliance, agência, calma, a gente já chega lá. A iniciativa ocorre em meio à reação da classe artística contra o pacote de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, para flexibilizar regras de licenciamento ambiental, garimpo, regularização fundiária e uso de defensivos agrícolas, não é agrotóxico, e ainda dificultar a demarcação de terras indígenas. Tudo isso daí vão julgar nos próximos dias. Atores, cantores, líderes de ONGs, né, sociedades ONGs, estiveram em Brasília na semana passada para protestar contra o enfraquecimento da legislação ambiental. Eles não querem que a Amazônia se desenvolva. Entidades que trabalham na defesa do meio ambiente veem a escolha da pauta como um recado do tribunal a demandas da sociedade. Que sociedade, meu filho? Só se for a sociedade do Caetano Veloso, né? A casa dele. Contra o desmantelamento da política ambiental no governo de Bolsonaro. Outra avaliação das associações ambientais é que, com a pauta fechada no tema, a pressão para os ministros se posicionarem aumenta. Se posicionar... Mas eles não querem que se posicione. Eles querem que, na verdade, os ministros votem a favor do que eles querem. Se os ministros se posicionarem a favor do que Bolsonaro está fazendo, vale? Vão desistir? Não vão. Ao todo, foram escalados 7 processos para julgamento. O primeiro deles exige a retomada de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia. Vamos travar tudo. Olha só como uma coisa é capciosa. A rodovia... O que a matéria do Washington Post falando? Só você reparar a rodovia, você já desmatou. Travou tudo, irmão. Travou tudo. Imagine pavimentar. Só reformar. Acabou. Segundo a coalização de entidades que concebeu a ação, ao estimular desmates e queimadas, o governo na prática ignora as diretrizes previstas no PPCD-AM. Bolsonaro colocando fogo na Amazônia. Olha o outro tema. É a reativação do Fundo Amazônia, composto por doações bilionárias da Noruega e da Alemanha, que amarga a paralisação desde que Bolsonaro se insurgiu contra o destino do dinheiro. Você fala, não vai dar pong. Quer dar o dinheiro, me dá, e a gente vai empregar da melhor forma que a gente achar. Um dos principais efeitos colaterais do abandono do fundo tem sido o enfraquecimento das ações de fiscalização do IBAMA. Diante da proximidade dos julgamentos, olha agora, 9 ex-ministros do meio ambiente pediram audiência com o Fux. Eles propõem o diálogo com o tribunal para reposicionar o Brasil na pauta verde. É isso que eles querem, né? Que votem e aprovem. Vai ficar pior. E aqui a gente entra no último tema. Isso, sanções, sem presidencialismo. Agora a gente conecta tudo de uma vez só. Abre aspas. Reunimos neste grupo a experiência acumulada em mais de 4 décadas de construção da governança socioambiental do país, passando por todos os partidos políticos que governaram o país nesse período, diz um trecho do ofício enviado ao presidente do Supremo por meio do advogado André Lima, que é consultor em políticas públicas do Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS. E eu grifei, né, 2 palavras, que uma palavra tem 2 coisas dentro dela. Olha só, você acha que isso é aleatório?
em mais de 4 décadas de construção da governança socioambiental. Vamos do fim para o começo, né? Socioambiental. A gente divide a palavra aqui no meio. Ambiental, meio ambiente, environmental. Ué. Sócio, social, S. Governança, né? Que é governança, G. É SG. 9 ministros. Tô deixando claro. Todos os governos da história do Brasil trabalharam para isso acontecer desde a redemocratização. Tirar o Brasil dos brasileiros. Integrar para quem vai tomar conta do Brasil. Vamos continuar. O Estadão conversou com o advogado Maurício Guetta do Instituto Socioambiental para que a sessão do julgamento dia 30 é histórica. O primeiro aspecto do ineditismo é que será a primeira vez que o Supremo julgará ações por natureza climática diretamente. Isso vem acontecendo em alguns dos tribunais ao redor do mundo. Agora parece ter chegado a vez do Brasil. É uma agenda internacional que está sendo imposta no Brasil e não está sendo via legislativo. Eles estão impondo via judiciário. Na avaliação do especialista, as decisões do Supremo serão fundamentais para definir como o Brasil deverá se comportar em relação a tratados internacionais de defesa ambiental. Olha só. Ou seja, se o Brasil deixar de fazer uma coisa, a gente vai estar rompendo com tratados internacionais, amigão. O advogado avalia que as entidades da sociedade civil têm assumido o protagonismo no debate jurídico sobre as questões ambientais para suprir uma inércia da PGR. São as ONGs, são o terceiro setor, são os órgãos consultivos. É aquele órgão lá, né, por exemplo, lá que o Sérgio Moro queria colocar ele na Zabó. Não, só dá um pitaco, dá uma opinião, não decide nada. São eles que estão tomando a frente. Porque compor de ONG e tudo mais. Guetta vê a pauta verde do Supremo como uma resposta a demandas sociais. Nos últimos 2 anos, cresceu muito o número de ações judiciais pretendendo a proteção do meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas. E também há uma crescente pressão da sociedade diante desse cenário de destruição ambiental sobre o Supremo, por entender que o Supremo é a instância mais capacitada para reverter esse cenário. Para eles, é no Supremo, é via judiciário. Onde toda a turma do pessoal do compliance quer atuar. Moro quer criar o quê? Uma corte internacional da corrupção. Onde eles criaram isso? Lá na Ucrânia. Quem teve a ideia? O Soros. Ele falou, o Pessoal Foundation. Tá lá no site da Pessoal Foundation, da atuação deles na Ucrânia desde 1990. E estão aí. E agora o Brasil vai romper com tratados internacionais. Por quê? Porque pavimentou a rodovia. Olha a justificativa. Não faz sentido, não para em pé. O Renato, ele resumiu assim em um tweet. Existe alguma dúvida de que Sérgio Moro, a partir de 2023, quando perder a eleição, ele vai se tornar o Guilherme Boulos do ESG, colaborando para o Brasil sofrer sanções internacionais por conta daquele papo Amazônia do Mundo? Eu falei, bicho, isso aqui casou exatamente com o meu vídeo de hoje. Não é só Sérgio Moro, é a Ilona, é o Luciano Huck, é o FHC. E aí, olha só. Brasil. Eles estão no judiciário porque não conseguem impor via lei. Se fala muito da Constituição brasileira, que tem um monte de besteira, que a Constituição brasileira é uma loucura. Muita gente fala em mudar a Constituição. Se a gente olha para a história do Brasil, a história do mundo, às vezes que as Constituições elas são mudadas é quando você tem assim, uma mudança, mas uma mudança profunda no funcionamento da sociedade. Quando tem um golpe de Estado, você sai do Império para a República, da República para o Estado Novo, o Estado para uma República de novo, aí um golpe militar, e depois, quando você tem a redemocratização, uma nova Constituição. Você tinha o sistema lá de militar para presidencialista, e agora eles estão querendo avançar com o semipresidencialismo. Qual a chance, uma vez aprovado o semipresidencialismo, de começar discussões, né, sobre uma nova Constituição, né, que agora o Brasil é semipresidencialista? E numa nova Constituição, que é o sistema de leis e regras, que no final do dia é compliance, a gente não colocar várias coisas, né? Aquele ponto que a gente vai mudar o Brasil de uma forma que, a gente perdeu o Brasil. O Brasil virou a Ucrânia. Olha quem participa. Felipe Rigoni, bancada do Lema. Aí tem outros deputados lá. Esse que me chamou mais a atenção. Quem vai tocar esse grupo de trabalho? O Lira criou esse grupo de trabalho. É o Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Não faço ideia. E quem faz parte, né, de um grupo, né, um conselho consultivo, vai dar pitaco. Olha, conselho consultivo. Tudo de graça. Quem vai coordenar?
Nelson Jobim. Nesse conselho, o Temer. Até entendo. Não vou ficar pegando no Temer. Ex-presidente, advogado, não é presidente da Câmara. Beleza. Ellen Grace. A ministra que saiu do Supremo para trabalhar no mercado de compliance. Inclusive prestou serviço para a Petrobras. A gente falou dela recentemente em vídeo. Pesquisem sobre Ellen Grace. Lava-jatismo. E o próprio Nelson Jobim, né? Tem vários outros especialistas. Nelson Jobim, se você não se lembra quem é, foi o cara que convidou, fez acontecer o almoço entre Lula e FHC que rendeu essa foto clássica. Mas não tem nada de errado, nada de errado, nada de errado, nada de errado. Qual a chance do Brasil entrar na fila para ser a próxima Rússia caso Bolsonaro se reeleja, o que deve acontecer? Se Bolsonaro não se reeleger, aí beleza, porque com certeza o Lula vai salvar o mundo, né? Com a terceira via. O problema é ser Bolsonaro. Então já está se projetando, vamos ver aqui um sem presença ali, uma coisa ou outra. Olha os problemas que temos para os próximos anos no Brasil. Olha a importância de uma grande bancada no Legislativo. Os temas serão decididos no Supremo. O Bolsonaro está avisando, né? O próximo presidente vai indicar mais 2. Olha como todas as coisas vão se conectando. Lula quer Guilherme Boulos como ministro em eventual governo, né? Olha só, que nos aguarda. E por fim, né? Renan Calheiros é o convidado mais concorrido da festa de aniversário de Zé Disseu. E possivelmente, né, o presidente do Senado, caso o Lula seja eleito. Com essa ficamos por aqui. Acho que é muita informação. Se você sentar, você analisar, você pensar que você chega a algumas conclusões. Mas tire pelo menos uma. Compartilhe esse vídeo. Essa conclusão você não pode deixar de dizer dela. Cara, eu tenho que compartilhar esse vídeo e mandar para os meus amigos, né? E, óbvio, se inscreve nas minhas redes, mandar os vídeos usados sempre lá no Telegram. Escolha do meu trabalho, como sempre digo, pode me ajudar se tornando membro do canal ou pelo Patreon, link na descrição. E sem sombra de dúvidas, nos vemos amanhã. Fui, meus amigos.